Olá, vocês chegaram ao canal O Jogo das Mentes, o mundo da negociação. Eu sou José Roberto de Abreu e hoje vamos contar o segundo episódio da série Grandes Negociações da História. Estaremos hoje com um homem muito interessante, Aníbal Barca, o bruto sedutor. Vamos lá? Vamos lá. Aníbal Barca era um cartaginês. Cartaginês é Cartago, era uma cidade-estado no norte da África, onde hoje fica ali a Líbia, mais ou menos. O que acontece? Está aqui, ó, para vocês se localizarem. Nós estamos em 218 antes de Cristo. Para ficar mais simples, 2000 anos atrás. Olha só, nós vamos contar uma história de 2000 anos atrás e que até hoje não foi igualada. E nem vai ser, porque é uma coisa muito fantástica. O que acontece? Aníbal Barca era um general cartaginês e Cartago era a cidade que dominava o Mediterrâneo. Sendo assim, era um povo muito rico que foram dominando, conquistando exímios comerciantes e exímios guerreiros. Então eles foram conquistando e fazendo negócio com a turma. Que turma? Gente, todo o norte da África, aquele pedaço lá mais para a Grécia e aqui em cima na Espanha, onde hoje é a Espanha, foram conquistando. Aníbal era de uma casta, de uma família de renomados guerreiros. O pai era o Amílcar Barca. Ele era o cara que tinha a confiança dos líderes de Cartago, o grande general que conquistou lá a Espanha. Ele era o brabão. O nosso herói, filho dele, era o Aníbal Barca. Bom, o Aníbal tinha um irmão chamado Magão. Legal, mas isso não é a melhor parte. A melhor parte é que tinha um irmão chamado Asdrúbal Barca. Mas, para completar, a irmã dele, que a história não lembra o nome, era casada, logrou se casar com outro Asdrúbal. Esse não era o Barca, claro, né. Só que esse cara era o Asdrúbal muito glamuroso e bonitão. É, ela não era boba não. Então tinha o Asdrúbal, filho do Amílcar, e tinha o Asdrúbal, cunhado, que era o Asdrúbal o Belo, o gato. Bom, o que aconteceu? O Amílcar foi lá, dominou a Espanha e tinha uma cidade pequenininha chamada Sagunto, que vai ser o motivo da confusão. O Amílcar estava lá, teve que voltar para Cartago e largou o Aníbal, que é o nosso herói, que é o que ficou famosão. E aí o que acontece? O Aníbal ficou lá e o Amílcar falou: "Você tem que conquistar Sagunto", eles cercaram Sagunto. Bom, o que aconteceu? Roma, que estava crescendo, se organizando, percebeu que o futuro estava no comércio, e ela tinha então que dominar o Mediterrâneo. Só que já tinha alguém lá. Quem eram? Os cartagineses. E aí Roma, sempre muito prática, falou: "O que nós temos que fazer? Arrumar uma guerra com esses caras. Nós temos que dizimar eles, nós queremos o que eles têm, que é o domínio do Mediterrâneo". E aí então o que aconteceu? Quando Aníbal cercou Sagunto, Sagunto era aliada de Roma. Roma olhou e falou: "Não, we cannot stand by that. Não podemos admitir. Temos que então que declarar guerra a Cartago". E aí, então Roma declarou guerra a Cartago. Aníbal dominou Sagunto. Ele era tão brabo que os habitantes da cidade preferiram tocar fogo em tudo, em suas próprias famílias e em si mesmo, do que se submeter aos cartagineses. Olha que coisa horrorosa, morreu todo queimado. Quando entraram na cidade, estava tudo torrado. E aí o que acontece? Roma declarou guerra e Aníbal foi lá e falou: "Bom, o que eu vou fazer? Então eu tenho que reagir, que os romanos vão vir para cima daí, vamos invadir Roma". Mas, ao contrário do que todo mundo pensava, se ele saísse da África
e atacasse aqui a Itália, olha no mapa aqui, ó, desse esse pulinho, que era o mais óbvio, ele ia se lascar. Por quê? Porque lá Roma estava muito forte. Eles não iam conseguir tomar conta ali da Sicília e do pé da bota da Itália. Então o que que ele fez? Gente, isso é básico de estratégia para quem está me assistindo. Nunca ataca o inimigo no seu ponto mais forte. Cuidado, cara grandão, fortão, você vai de frente com ele, você vai apanhar. Não, e Aníbal sabia disso. E aí Aníbal teve a ideia mais sem lógica de toda a história da Terra, que foi atravessar os Alpes com seu exército. Meu Deus, olha aqui no mapa, dá a volta por cima. Vem comigo que eu vou contar como é que foi isso. Bom, a situação então é: Aníbal conquistou Sagunto, lá na Espanha, Espanha na época, e Roma declarou guerra. Aníbal se viu obrigado então a, como forma de defesa, atacar Roma. Só que em vez de atacar pelo pé da bota, onde Roma era mais forte, ele resolveu fazer o inesperado, atravessar os Alpes, com aproximadamente 30 mil homens. Gente, é cheio de informação, 30 mil, 50 mil homens, ninguém sabe ao certo, tem 2.000 anos essa história. Bom, o que que acontece? Ele então separou, arregimentou em torno de 30 mil da infantaria, pessoal a pé, 6.000 cavaleiros. Cavaleiros, 6.000 cavalos vão atravessar os Alpes? Vão. Mas a notícia é pior, vão atravessar os Pirineus também, mas vão atravessar o Ródano também. Mas depois vai ter um pântano onde eles vão ter que dormir em pé. Muita história. Vamos lá, devagarzinho. O que que acontece? O Aníbal foi lá e arregimentou a turma. Agora começa o que nos interessa. Estamos aqui a tratar de negociação. Até agora só estamos falando de guerra e confusão. Mas vocês vão ver onde eu vou chegar. Aníbal regimentou. Quando ele chegou no pé dos Pirineus, a primeira cadeia montanhosa, ele olhou aquilo ali e falou: bom, vamos lá então atravessar as montanhas. Só que eu não contei o detalhe que fez dele o homem mais importante dessa situação toda e mais famoso, não é nem importante. Aníbal olhou e falou: 6.000 cavalos é bom, 20.000 a 30.000 de infantaria é ótimo, mas eu vou colocar 37 elefantes. Elefante, Abreu, elefante. E ele pegou 37 elefantes, juntou a sua força e partiu para a campanha. O que que acontece? Olha só, primeiro ponto aqui de interesse para quem está assistindo esse negócio nosso que é negociação. No pé dos Pirineus, em torno de 10%, então de 20 a 30 mil, vamos botar 20 mil homens, 2.000 correram. Chegaram e falaram: Aníbal, nós não vamos atravessar isso aí não, ninguém vai mexer com isso aqui não. E sabe o que que ele fez? Punição severa! Jamais admitirei. Não, não. Aníbal não era isso. Ele era o bruto sedutor. Ele olhou e falou: opa, estão querendo desistir? Esses 2.000 podem infectar o resto da tropa. E os deixou ir, claro. Quem não quiser batalhar, não tem problema, podem continuar. Percebam, ele negociou com os generais, falou: pode ir embora essa turma. E partiu para atravessar os Pirineus. E atravessou aquilo lá, 6.000 cavalos, gente, 6.000. Agora vem um ponto interessantíssimo nessa história que eu adorei ter que contar para vocês. Os cavaleiros númidas, que eram os cavaleiros do exército de Aníbal, tinham uma peculiaridade que nem os grandes cavaleiros mongóis, nem os grandes cavaleiros persas, nenhum dos grandes cavaleiros da humanidade tinha. Eles montavam em seus cavalos os númidas lá do norte da África. Eles montavam seus cavalos e os dominavam sem rédeas, sentados em peles de leopardo. Imagina você lá preparado para o combate. Quando você está lá com a sua lança, você está lá olhando, quando olha, lá vem a poeirança, você fala: lá vem eles! E quando olha, veio um monte de númidas, com um monte de flechas, sem nada, não tem rédea, não tem nada, é no pelo de leopardo, na pele do bicho. E vem os caras, só de ver aquela turma, já metade borrava nas calças. E sem rede, flá, flá e funda, joga pedra na rapaziada, nessa gamazada aí, palada, e o combate horroroso. E os caras eram craques. Só que se pensar bem, só do cara olhar tão sentado no quê? Em pele de leopardo,
Pelo amor de Deus, então antes de vir para o combate, o Aníbal chegou para a turma, falou: "Atenção, vai ter guerra lá contra Roma, a turma toda manhã partir, esse mês é o mês do despelamento de leopardo. Todo mundo vai lá na África e vai para o meio da floresta, despede da mulher, dá um beijinho nela e fala: "Um momentinho que eu vou ali pegar os meus bichanos, pele de leopardo que eu vou sentar". E não ficou um leopardo com pele, ficou tudo pelado na África, todos os leopardos tudo pelado, porque o Aníbal ia pra guerra. Pegaram as peles, botaram, deram outro beijinho na mulher e vamos partir para o combate. E assim era que funcionava a cavalaria númida, cavalaria númida. Bom, após esse pequeno detalhe aterrorizador, se você estivesse combatendo contra eles, imagino, ele atravessou os Pirineus. Depois dos Pirineus tinha um problema, tinha que atravessar o Ródano, um rio monstruoso, Rhones, lá na no na já partindo ali para a França lá. Só que tinha uma coisa, agora vem o ponto fulcral do nosso negócio. Gente, o Aníbal, ele não tinha a menor chance de ganhar a guerra contra Roma com 20.000 de infantaria, soldados, 6.000 cavalos e 37 elefantes. Gente, Roma tinha 700.000 soldados, mais ou menos. Não tinha a menor chance. Só que o que Aníbal ia fazer? Pouca gente sabe disso. Ele partiu em campanha contando que ele iria convencer, através da negociação, os outros inimigos de Roma, os gauleses principalmente. Hã? É, é. Ele saiu e falou: "Eu vou convencer a turma de quê? De que o inimigo do meu inimigo é meu amigo". Pegaram o átomo da coisa? Aníbal se utilizou de uma tática de negociação muito importante, chamada similaridade. Gente, quando vocês estiverem negociando, cara, se o cidadão torcer para o mesmo time, se for da mesma religião, se tiver um hobby em comum, usa isso, se aproxima. A gente gosta de fazer negócio com quem é igual a gente. Então o que que acontece? Onde é que está isso, Abril, pelo amor de Deus? O jogo das mentes. Tá lá o nosso treinamento. Você quer melhorar? Você quer ganhar um dinheiro? Você quer melhorar suas relações? Então, tem que aprender a negociar. Tem que se aperfeiçoar na arte da negociação. Tá lá, são 8 horinhas, você vai ficar craque. Agora, tem que ir lá fazer o treinamento, senão não vai conseguir. E aí o que que acontece? O Aníbal convenceu os gauleses. Falou: "Esses romanos são os malditos, estão acabando conosco. Então nós temos que ficar junto. Posso atravessar o rio? Vocês não vão me dar flechada, nem pedrada, nada? Não. Então tá. Agora vem a outra parte da história braba. Pouca gente sabe disso. Como é que faz para botar esses elefantes na balsa, gente? E 6.000 cavalos. Aníbal mandou fazer centenas de balsas. E aí o que que ele fez? Usou o estratagema mais velho do mundo. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Botou as frondosas elefantas na frente e atrás os elefantes foram atrás de suas gatas elefantas. Tem elefanta gata também, né? Nunca foi elefante, mas tem. Aí o que que acontece? Os elefantes entraram e aí foi aquele rebuliço. Era sair a balsa, só que o ródano tem uma correnteza braba. E aí a balsa balançava, gente, teve balsa que tombou e foi elefante para água junto com os cartagineses, os coitados dos soldados. Quem caiu por baixo do elefante? Fortuna ele não sobreviveu, né, porque ninguém aguenta elefantada por cima. Mas o fato que é muito engraçado é que não morreu nenhum elefante. Gente, esses elefantes queriam ir pra Itália. Morreu nenhum, botava as trominhas para o alto, traruru, e foram, e era cavalo rodando junto com o cartaginês rodando, e aquele rolo. O fato é que os elefantes chegaram todos os 37, não aconteceu nada. Bom, chegaram então do outro lado do Ródano, só faltava agora atravessar os Alpes. O que ele logrou fazer, temperaturas baixíssimas lá, -10, foram só 3 dias. Mas ele logrou atravessar aquelas trivinhas lá e com aquelas cavalarias, e morrendo gente, pegando doença, aquele rolo e atravessaram. Atravessaram os Alpes e chegaram então na planície. E na planície o que que tinha? "Acabou, vamos descansar". Não, Aníbal, gente. Não somos nós não. Nós somos tudo meio adefutado, estamos sempre cansados, um pessoal mais fraco. Aníbal não, Aníbal era o bruto, sedutor, né, porque já convenceu os gauleses, convenceu os soldados.
mandou a turma matar leopardo, atravessou com o elefante. Aníbal tirava a meia sem tirar o sapato. Aníbal era o cara. E aí, o que que acontece? O Aníbal chegou e deparou-se com um pântano horroroso. E aí, na hora que chegou no pântano, atravessar 4 dias dormindo em pé, não tinha como, era tudo alagado. Aníbal contraiu malária e perdeu um olho. Gente, Aníbal ficou caolho, coitado. O Aníbal sofreu demais agora. E aí, finalmente, ele chegou, atravessou o pântano e, agora sim, reuniu seus soldados. Agora nós podemos ter umas batalhas deliciosas. Nada como uma guerrinha, né, para descansar dessa tragédia de Pirineus, Alpe, roda, elefante, não aguento mais essa. Eu preciso matar uma turma, esfaquear os romanos. Até que enfim a gente pode se divertir, né. Bom, o fato é que o Aníbal chegou na Itália e lá ele ficou 14 anos. Bom, se vocês gostaram dessa história, vocês dão o like, se inscrevam no canal e falem para o Abreu que vocês querem continuar sabendo o que acontece no mundo da negociação. Aí eu conto mais. Bom, meu nome é José Roberto de Abreu. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.